der tempo, vai. Aí Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias desta quinta-feira, véspera de feriado, dia 11 de outubro. A você que está ligado no nosso programa, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da audiência. E é claro, a partir desse momento, você acompanha as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Ceará News. Ao meu lado, ela, Ana Luzia Brito. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Ceará News. Sejam muito bem-vindos à nossa nave de notícias. Começando a partir de agora o Ceará Notícias, trazendo para você as informações que você acompanha ao vivo no Facebook agora. Pode ouvir também no aplicativo, pelo seu celular iPhone, também pelo Android, que é o seu smartphone. Você pode ouvir também o nosso programa e assistir ele no YouTube, no Facebook, acompanhar as notícias, gente, pelo aplicativo e também no Twitter, também no nosso Instagram, acompanhando as informações pelo Stories, tá certo? As redes sociais aí fica por conta da agência Viralize e da minha amiga Tainara Pinheiro, que também é a programadora musical, que coloca as canções para você acompanhar aí na programação da Rádio Ceará News. Quem tá com a gente ainda na produção é ela, Jéssica Tayane, a Camila Apolônio Lima, com a supervisão da Ana Luzia Brito e a equipe da Farol Comunicação. E você acompanha no programa de hoje Ceará Notícias. Olha, gente, Datafolha. Bolsonaro tem 58% dos votos válidos. Haddad tem 42%. O partido Rede de Marina Silva decide recomendar a afiliados nenhum voto a Bolsonaro. Paulo Guedes é investigado por suposta fraude com fundos de pensão, diz a Folha de São Paulo. Eleitores devem ter liberdade para votar e partidos políticos sem representatividade vão desaparecer gradativamente. Plenário aprova empréstimo de 50 milhões de dólares para obras em Sobral, no Ceará. E no interior, vírus que atinge rebanho no município de Forquilha, no Ceará, não afeta humanos. Fila para cirurgia de catarata chega a mais de 2.000 pessoas em Fortaleza. Polícia Rodoviária Federal aumenta a fiscalização para coibir excesso de velocidade e alcoolemia, não é isso? Alcoolemia durante feriado no Ceará. Prefeitura de Fortaleza realiza programação especial na Semana da Criança. Foi publicada lei que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documento. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui Ceará Notícias. Olha, a primeira informação do programa de hoje que a gente traz aqui no Ceará Notícias é essa informação do Instituto Datafolha, que está trazendo para você um percentual de votos que mostra os dois candidatos que estão à correria para o segundo turno no pleito, nesse pleito de 2018, a presidência da República. O Instituto Datafolha divulgou hoje resultado de pesquisa de opinião pública que indica divulgou ontem, dia 10, o resultado de pesquisa de opinião que indica o candidato Jair Bolsonaro do PSL com 49% das intenções de voto, gente. 49% das intenções de voto para o Jair Bolsonaro. O Fernando Haddad do PT tem 36%. O número de eleitores indecisos, o que declaram votar em branco, chega ao percentual de 8%. 6% do percentual não sabem ou não quiseram responder à pesquisa. Considerando esses votos aí, sem os nulos, sem os brancos e com os indecisos, né? E sem os indecisos, a vantagem do Jair chega a 58%, né? É de 16 pontos percentuais a diferença dele pro Fernando Haddad, que chega a 42%, Ana Luzia. E essa é a primeira pesquisa, viu, Eduardo, do Datafolha, aí pro segundo turno, tá? E o levantamento ouviu, nesta quarta-feira, 3.235 pessoas de 227 municípios. Como ocorria nas pesquisas do primeiro turno, a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A margem...
Sim, desculpa. A margem de confiança, viu, Eduardo, é de 95%. Pode falar agora. Muito obrigado, Ana Luzia. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, junto com o detalhamento do questionário aplicado, né? Eu vou até procurar esse detalhamento aí. É interessante saber como é que está sendo feita essa pesquisa. Verdade. Né? E com os locais de realização dessas entrevistas, gente. Em relação ao apoio aos presidenciáveis, de acordo com o Datafolha, 63% dos eleitores decidiram o voto pelo menos um mês antes ao dia da eleição. 10% do eleitorado diz ter sido decidido aí o seu voto com 15 dias antes da eleição. 8% uma semana antes. 6% um dia antes. E 12% das pessoas que foram entrevistadas decidiram em quem iriam votar para presidente no dia da eleição. E a pesquisa, Eduardo, ainda levantou a opinião dos entrevistados sobre o destino do apoio dos demais presidenciáveis que disputaram o primeiro turno. No caso de Ciro Gomes, do PDT, terceiro colocado no primeiro turno com 46%, opinam que o apoio deveria ir para Haddad e 40% para Jair Bolsonaro. Tá aí. No caso de Marina Silva, da Rede, né, 43% apontam que o apoio deveria ir para Fernando Haddad e 38% para o Jair Bolsonaro. No caso do Geraldo Alckmin, do PSDB, 47% opinam que o apoio deveria recair para Jair Bolsonaro e 37% disseram que apoiariam, que deveria ir o apoio para Fernando Haddad. E ainda, de acordo com a notícia divulgada pela Agência Brasil, Eduardo, o Datafolha também verificou se o apoio dos presidenciáveis derrotados no primeiro turno poderia levar o entrevistado a escolher um dos dois candidatos. No caso de Ciro, 21% dos entrevistados admitiram votarem quem o candidato apoiasse. No caso de Marina, 11%. E, no caso de Alckmin, 14%. Então, a gente vê aí um cenário, hein, Eduardo, de muita indecisão. Divisão, né? De divisão, exatamente. Neutralidade também. E o novo formato de pesquisa, né, Ana? Sem dúvida alguma. Está disponibilizando, inclusive, essas perguntas, o método de pesquisa e os locais. Acho que, assim, os municípios, né, em que essas pesquisas foram realizadas, que trazem esse resultado, como a Ana bem lembrou aí no começo da matéria, é a primeira pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com as preferências populares para o segundo turno. Uma pesquisa um pouco mais detalhada, que mostra realmente alguns dados, inclusive, relevantes do primeiro turno, onde os eleitores puderam revelar o tempo em que eles decidiram que iam votar, né? Esse percentual, Ana, mostra inclusive se os eleitores têm uma atenção com o horário eleitoral gratuito, se eles estavam acompanhando realmente as propagandas do rádio e TV ou não, ou se eles se baseiam pelas notícias que acompanham no dia a dia. Verdade. Né? Nós temos aqui esses dados, como a gente acabou de falar, quantas pessoas, né, os dias, né, como eu posso falar, o tempo em que eles levaram para escolher aí o candidato a presidente, né? Tá aqui. Essa pesquisa foi feita pela Rede Globo, como a gente falou, né, com esse detalhamento. De acordo com Datafolha, 63% dos eleitores, Ana, decidiram o voto pelo menos um mês antes. Um mês antes da eleição. 63% dos entrevistados. Pelo menos um mês antes. Muito em cima, né, Eduardo? Né? Não, na verdade, levando em consideração o período, né? Um mês antes alguém já estava com isso definido poucos dias antes de começar a campanha, né? 10%, 15 dias antes. Então esse pessoal já deve ter acompanhado o desenrolar das notícias na internet, no rádio e na TV, né, Ana? Sem dúvida. E lembrando, viu, Eduardo, segundo o conteúdo do Estadão, o Partido Rede, ele recomenda, né, recomenda voto nulo em branco ou em Haddad. Então, mesmo, é verdade. Segundo o conteúdo do Estadão. A Rede falou que o partido de Marina Silva, Rede recomenda Sustentabilidade, não vai apoiar o Fernando Haddad.
Ou a nenhum dos presidenciais? Não, então, assim, parece uma coisa assim meio que por cima do muro, né? Porque se recomenda voto branco, nulo ou em Haddad, você realmente não tem aí um posicionamento. Ele está recomendando branco, recomendando nulo, a então rede. ela não quer de jeito nenhum que votem no Bolsonaro. Isso. Mas Mas já era bem previsível, porque a gente via aí nos debates, né, a Marina conflitando, atacando o Jair Bolsonaro, isso já era bem previsível. Isso rolou quando, essa decisão? Bom, a gente está verificando aqui que às 6 horas o Estadão Publicou essa notícia? Publicou, exatamente. Tá, aí quer dizer que Por volta de 6 horas atrás. O Marina Silva sugeriu, então, que ninguém vote no Jair Bolsonaro, né? Nesse segundo turno das eleições. Foi essa nota divulgada aí pela Comissão Executiva Nacional do partido, né, Ana? Isso. Ela diz, inclusive, viu, a Marina Silva, não temos identidade com nenhum dos dois projetos, mas Bolsonaro representa um risco imediato à democracia, fecha aspas, disse Marina Silva. Então ela acha que o futuro do país não pode ser decidido a favor de Jair Bolsonaro, né? Por conta, ela sempre usa aquelas frases sistemáticas, né? Da corrupção, do projeto de poder, do governo que o Jair Bolsonaro quer impor e, portanto, recomenda que vote branco ou nulo ou que apoiem a candidatura do petista Haddad, que será a oposição aí ao futuro governo. Viu? Ela será a oposição, segundo ela, ao futuro governo, seja qual for. É muito indeciso, né? Eduardo, ainda existe também a polêmica envolvendo Kátia Abreu, né, que sugere que Haddad renuncie e Ciro o substitua contra Bolsonaro. Certo? A senadora, né, do PDT de Tocantins defendeu nesta quarta-feira, dia 10, que o candidato do PT, Fernando Haddad, renuncia à campanha eleitoral presidencial nessas eleições de 2018 em nome da democracia, segundo ela, e o objetivo da proposta é que o petista, ao abrir mão da disputa, abra espaço para que Ciro Gomes, do PDT, seja o adversário de Jair Bolsonaro aí nesse segundo turno, viu, Eduardo? Olha, o partido A Rede faz uma ressalva que, frente às ameaças imediatas e urgentes à democracia, ele recomenda a esses filiados simpatizantes que não destinem nenhum voto ao Bolsonaro, como você bem falou, agora no segundo turno, de acordo com a sua consciência de votar na melhor forma do que há melhor para o país, né, Ana? Isso. Essa nota foi emitida pela executiva do partido. Exatamente. E o texto também ainda disse que os dois postulantes no segundo turno representam projetos de poder prejudiciais ao país, atrasados do ponto de vista da concepção de desenvolvimento autoritários em relação ao papel das instituições de Estado, retrógrados quanto à visão do sistema político e questionáveis do ponto de vista ético, fecha aspas, da nota. Bom, no começo das pesquisas, a Marina Silva chegou a aparecer em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, no começo da eleição, né? Ela chegou a pontuar aí de forma muito significativa, né, nas intenções de voto, mas ela caiu gradativamente e terminou o primeiro turno em 8º. Gente menos expressiva passou na frente dela. E a Marina faz muito tempo que faz Daciolo passou e Marina. Que é uma novidade, que apareceu há pouco tempo. Verdade. Né? E que inclusive está fazendo sucesso nas redes sociais. Eu estava até brincando com a nossa produção ali. Mas será que você pode falar glória a Deus no ar? Mas ele faz isso em todo lugar. Mas porque ele é pastor da igreja? Não, ele está fazendo isso nas escolas. Diz que ele foi buscar o filho dele na escola. No elevador? Foi, pegou, não, no elevador. Disse, não, ele foi um vídeo, pegou o celular e foi fazer uma selfie lá. Todo mundo. Aí juntou todos os alunos da escola em que o filho dele estudava e ele gritou lá com os alunos: glória a Deus! O cabo Daciolo, né? Mas voltando aqui a pontuar essa informação, a Marina Silva caiu gradativamente, terminou o primeiro turno em 8º com pouco mais de 1 milhão de votos. Na eleição de 2014, ela ficou em 3º lugar com 22 milhões de votos. Essas informações que nós captamos aqui para você do G1. Tá certo? Você pode conferir essas notícias lá no G1 por completo, dar uma analisada lá. Bom. Isso, a íntegra da nota, né, da assessoria da Marina, da rede, pode ser observada, analisada no portal G1.
Tá certo, então. Bom, tá aí. Marina Silva correndo para garantir a sua vaga à presidência da República no primeiro turno, até pontuou muito bem nas pesquisas, né? E eu tinha sempre lhe dito aqui, falei, olha, essas pesquisas, não sei não, pode até pode refletir um resultado para os dois líderes que desde o começo já pontuavam que era o Fernando Haddad e o Bolsonaro. Isso sim ia dar uma certa igualdade, mas também... Tem que contar com as margens de erro, né, Eduardo? Tem que Ana, lembrar disso também. Ótimo, mas nessas margens de erro aí, já pensou, a mulher estava em terceiro, caiu para oitavo. E a Dilma, que estava em primeiro e não ganhou? Rapaz, pelo amor de Deus. Que foi uma surpresa. Os institutos de pesquisa brasileiros estão meio, né? Eu ia até fazer uma piada aqui, mas não vou fazer não, porque tem muita gente da Prefeitura de Fortaleza que não tá gostando de mim. Dá errado. Ana Lu, mais informações pra gente aqui no programa, trazendo aqui no Ceará Notícias. É isso aí. Ceará Notícias. Então, o Paulo Guedes, o economista Paulo Guedes, né, que já foi anunciado aí pelo Jair Bolsonaro como seu ministro da Fazenda, caso seja eleito, é investigado, viu, Eduardo, pelo Ministério Público Federal por suspeita de fraudes em negócios com fundos de pensão de estatais. Conversa, rapaz, que ele está sendo investigado. Bom, saiu a notícia, né, em fonte segura, e a gente está aqui noticiando. Olha, o procedimento instaurado no último dia 2... afirma que existem indícios de associação de Guedes com diretores e gestores do fundo de pensão ligados ao PT e ao MDB, com o objetivo, gente, de cometer crimes de gestão fraudulenta ou temerária de instituições financeiras e emissão de negociação de títulos sem lastro ou qualquer garantia. A informação é da Folha de São Paulo. E ao longo de 6 anos, o economista captou ao menos R$1 bilhão de entidades como Prev, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa, Postales, dos Correios, BNDES Par, Braço de Investimentos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo. Tudo isso... ele estava envolvido, segundo essa investigação. Verdade. Olha, gente, essas investigações ainda mostram resultados, né, de negócios feitos pela BR Educacional Gestora de Ativos, que pertence também ao economista. Ela lançou 2 fundos de investimentos que receberam dessas entidades estatais, veja bem, R$1 bilhão entre 2009 e 2013. R$1 bilhão entre 2009 e 2013. Um dos fundos obteve aí a quantia de R$400 milhões, que seria destinado a projetos educacionais. Os investigadores apuram, na verdade, se esse negócio foi aprovado sem análise adequada, gerando, é claro, ganhos excessivos aos participantes, Ana. Isso, Eduardo. E ainda segundo a reportagem, parte do dinheiro das negociações foi injetada na HSM Educacional S.A., controlada por Guedes, ainda segundo o jornal. Ela adquiriu de um grupo argentino 100% das participações em outra empresa, HESM do Brasil, que buscava lucro na realização de eventos para estudantes e executivos e em palestras. Ouvintes da Rádio Ceará News, olha só, a empresa, porém, apresentou prejuízos. Afirma essa reportagem principalmente por conta das remunerações dessas palestras. Na época, o economista fazia conferências promovidas pela HSM. Os investidores tentam rastrear o dinheiro desses eventos para saber quem efetivamente recebeu. A apuração foi instaurada pela Força-Tarefa da Operação Greenfield, que investiga pagamentos de propina em fundos de pensão. A reportagem tentou contato com o economista e, em nota, a HSM afirma que Paulo Guedes jamais foi sócio ou controlador da empresa. Também diz que não houve prejuízo no investimento do fundo citado pelo jornal. E a íntegra dessa reportagem toda é do site veja.com, Eduardo. Traz uma complicação para a campanha de Jair Bolsonaro em primeira instância, isso, já que ele coloca
nessa sua candidatura, né, nomes limpos, segundo ele, especialistas para serem ministros. O Paulo Guedes aí, economista, já foi anunciado pelo presidenciável Jair Bolsonaro como seu ministro da Fazenda. Verdade. E está envolvido nisso tudo. É importante, sim, as declarações, né, do Guedes, a imprensa, de repente até mesmo numa coletiva de imprensa para estar explicando, né, sobre isso, ou os advogados, né, do partido ou dele próprio, tá também se manifestando sobre esse assunto. É de suma importância. Verdade. E dando esclarecimentos até que se conclua aí, né, as investigações e aí que ele possa também provar o contrário. Tem que se desmistificar aí essa história de que ele estaria envolvido com esses ganhos fraudulentos / excessivos, né? Se for excessivo, é um ganho fraudulento, né? O Paulo Guedes, como eu falei mais uma vez, está envolvido na campanha do Jair Bolsonaro. É importante que a assessoria... É o braço direito, né, do Jair, o porque... ministro da Economia... a previsão é de que ele seja o ministro da Economia, né? Ministro da Fazenda. Tá aí. Vamos esperar mais resultados a respeito disso, né? Envolvimentos aí dos envolvidos na campanha de Jair Bolsonaro em alguns crimes. A investigação está em andamento, como a gente falou aqui nessa matéria que está no Veja.com, está em apuração e a gente vai esperar aí os resultados, o desenrolar de tudo isso para apresentar para vocês aqui no programa, Ana. Então, Eduardo. Ceará Notícias. É isso aí. Vamos continuar. Vamos lá. Especialista em direito eleitoral, Alberto Rolofala, em entrevista para a Revista Brasil, abordou questionamentos sobre a transferência de votos para o segundo turno das eleições, a cláusula de barreira e fake news. Ana, o especialista comentou que a ideia da cláusula de barreira é reduzir os partidos que terão funcionamento no Congresso. Ele destacou que isso vai ser feito com os partidos que não atingirem a cota mínima. Essa cláusula de barreira, com essas regras que estão na emenda constitucional, não vão mais ter acesso ao horário eleitoral. Eles não vão ter mais acesso ao dinheiro do fundo partidário, disse esse especialista. Em relação às notícias falsas, as chamadas fake news, Eduardo, que se espalham na internet, Alberto disse, abre aspas, é uma luta eterna contra as mentiras, contra a distorção, que não contribuem nada para a democracia, fecha aspas. Em seus ideais, o especialista abordou também que é possível aprimorar para que diminua as notícias falsas, mas teríamos que partir para o lado do aumento da opinião e do aumento da repressão às fake news, porque não adianta só tirar do ar se surgem outras. É certo. Alberto lembrou ainda sobre o alto número de abstenção nas urnas. O voto é secreto e que o eleitor deve ter liberdade para votar e manter a sua independência no segundo turno das eleições. Ele também reforçou que o eleitor que não votou no primeiro turno pode justificar a ausência no prazo de 60 dias e votar normalmente no segundo turno. Tá aí, Eduardo. O Alberto, né, que é especialista em direito eleitoral, passando aí as informações no que se refere às fake news, né? E falando em fake news, a gente já observa muitas, realmente, o TSE, inclusive, aí pedindo para alguns partidos retirarem, né, as fake news, e a gente também observa aí muita gente compartilhando. Então, gente, vamos ter cuidado aí com as fake news, sempre verificar a fonte, né, se a fonte ela é segura, de acordo, Eduardo? Total e completamente. Né? É sempre verificar. Eu estava vendo, inclusive, você falou esse ponto aí, né? Comentou esse ponto. Escolas britânicas incentivam os alunos desde pequeno, desde crianças a partir de 3, 4 anos, 5 anos de idade, a já ter um senso crítico para avaliar se as informações que lhes são apresentadas são verdadeiras ou não. São mini escolas de jornalismo que são implantadas dentro das escolas britânicas. Eu não me lembro agora, não me recordo agora qual realmente é a cidade, mas eu vou buscar essa informação e trazer aqui no programa. Mas o que de fato se apresenta é que foi matéria, inclusive, acho que foi agora no fim de semana, no Fantástico, que mostram que crianças, já desde pequeno, numa cidade
Universidade Britânica, infelizmente me falha a memória agora, mas que lá ninguém se deixa bater e nem confia a priori em qualquer informação que lhe é repassada, porque existe um ensinamento desde pequeno que toda notícia deve ser averiguada, ver as fontes, analisar cada ponto, para que depois se tenha um posicionamento em cima disso. Essa mesma cidade que me falha o nome é uma das que mais conservam o jornal escrito, dada a credibilidade das informações que são apresentadas. Sensacional, Ana. Viu, Eduardo? E, assim, que bom que o Brasil... Seria bom, muito bom, que o Brasil tivesse realmente também um projeto como esse, e aí até os nossos candidatos pudessem apresentar projetos como esse, porque... Isso, essa questão da fake news, viu, Eduardo, ela tem dividido, inclusive, o país, né? Com as opiniões aí distorcidas por conta de fatos inverídicos que são compartilhados e, muitas vezes, inclusive, pelo WhatsApp, viu, Eduardo? Muita gente aí acreditando em notícias que chegam no WhatsApp. E quando lê, logo no finalzinho da notícia, compartilhe com o máximo de pessoas, a pessoa já não faz um senso crítico e já vai compartilhando, acreditando 100% naquela fonte. É verdade, concordo plenamente, é preciso uma análise maior, principalmente agora, por conta do período eleitoral, para que a gente possa analisar direitinho o que é importante, o que é válido ou não. Mas eu queria saber uma coisa, não sei se a gente vai falar sobre esse assunto agora ou daqui a pouquinho. É fake news ou não que o Bolsonaro não vai pro debate? Verdade esse bilhete. É verdade, então é fake news, né? Então ele vai para os debates, eu estou só espalhando na internet que o homem disse que não vai. E o Haddad já se manifestou dizendo que, se for preciso, vai até a enfermaria realizar o debate. Ele quer porque quer pegar o Bolsonaro mesmo, né? Ele disse que vai ser manso. Notícias que estão aparecendo aí, vamos trazer aqui no programa para saber se é verdadeiro ou não, né? Falando também de notícias de redes sociais, Eduardo, foi bem polêmico aí a questão do show do Roger Waters, integrante do Pink Floyd, né, em São Paulo, no Allianz Parque, com mais de 40 mil pessoas. Amigos ricos meus foram, eu fiquei só vendo os vídeos do Instagram. Com vontade. Patriota Rebelo tá assistindo Falando o programa, em show, né? Viu, Eduardo? Eu não vou mais pro Franz Ferdinand. Para com isso. Não deu certo o projeto. Que houve? Alegria de pobre dura pouco. Mas não tinha ganhado o presente? Tinha ganhado, mas aí o partido foi rever as finanças e não deu certo. A cota não bateu. Não bateu. Que coisa. Então, Eduardo, voltando aqui ao assunto do Roger Waters, né? Teve um momento que Roger Waters colocou lá em vídeo, né? O show mostrou no telão imagens de alguns políticos, no caso também citando Donald Trump, né? O Putin, dentre outros políticos que e ao mesmo tempo falando, né, que listando eles como neofascistas. E aí também acabou citando o Bolsonaro, né? E nesse momento pregou também, inclusive, a hashtag Ele Não. E nesse momento dividiu aí o público entre vaias e aplausos. Eu acho que o artista, principalmente do exterior, que acompanha as notícias pela internet, por mais certeza que ele tenha de determinada situação no país, só quem sabe é quem vive. E aí um cara, um ídolo, você já pensou? Vamos lá então. Você, como eleitora do candidato A ou B, né? Vai pro show aí do Franz Ferdinand e de repente você vê o seu ídolo que você pagou lá R$400 no ingresso, tá lá em pé, muita gente fica 2, 3, 5 horas numa fila, quando é um show que não é tão disputado. Esse de 40 mil pessoas, então, é mais ou menos isso. E aí você vê o rapaz falar mal do seu candidato. O que você acha? Eduardo, Me dê aí a sua opinião. É uma polêmica porque é o seguinte, Roger Waters, ele sempre pregou, inclusive o Pink Floyd todo. As músicas do Pink Floyd são... elas trazem isso, né? Críticas políticas, repressão à tortura, né? E o próprio Roger Waters prega isso, né? Então ele defende meio ambiente, ele pede para que os fãs defendam a não tortura, né? Ele também perdeu o pai dele, né, na Segunda Guerra Mundial, né? E também ele pede para que os fãs
resistam ao antissemitismo, né? E aí tem toda essa polêmica, na verdade, que todos os shows, ele já prega isso, né? Então, assim, é delicado estar falando sobre isso. Eu não sou, não posso dizer aqui que eu sou contra ou sou a favor. Não é nem isso. Porque aí eu estaria colocando a minha opinião também política. Correto, mas na verdade... com a realidade que está acontecendo no Brasil. Minha amiga, mas me responda bem aí. Eu tô falando que independente do candidato. Se fosse o seu candidato, por exemplo, ou não, né? Mas, poxa, o pessoal que de repente vota lá no Bolsonaro deve ter ficado chateado. Gosta do show. Não, então, eu acho assim que o artista não deveria... Ficou dividido entre vaias, como eu falei, né? Como diz a reportagem, entre vaias e aplausos. É uma opinião minha do Calegari. Eu acho que o artista, principalmente de um show super bacana como esse internacional, não deveria se posicionar, porque ele tem eleitor de todo jeito, da esquerda, da direita, enfim, né? Acaba ficando feio pro artista. Nós temos relatos, inclusive, aqui no país, de gente que apoia o Haddad, de gente que apoia o Bolsonaro, já tá falando esse show. Negado, eu vou dizer só um negócio pra vocês, viu? Vocês vivem de show. Se ficar colocando política no meio, o povo começa a achar ruim, aí briga. Mas tem toda uma liberdade, né, Eduardo, de se expressar. Não existe ditadura, certo? Não, eu concordo plenamente. Então, a liberdade de expressão, ela é válida, né? E o Pink Floyd, ressaltando novamente, o Pink Floyd, as músicas do Pink Floyd, elas têm esse cunho aí político, né? E de não à repressão. Tá certo. Ok? Ah, bom, então. Vamos lá. Quem paga o ingresso do show é que define direitinho, né? O artista que vai seguir ou que vai deixar de acompanhar. Vamos gente, de notícia. Laiana Denise está acompanhando o programa, Laura Macedo está acompanhando o programa, o Lucas Patrocínio, obrigado Lucas pela audiência, Ed Silva Freire, a Eds Ferreira também está acompanhando o programa, obrigado pela audiência. No Facebook tem aqui a Camila Lima, a Dona Maria Joana, muito obrigado, sou o José Carlos, já deu um olá e está ao vivo acompanhando o programa aqui no Facebook da Rádio Ceará News. Você que está do outro lado, inclusive, pode aproveitar para participar com a gente, mandando a sua mensagem, a DM, né, direto pelo Instagram. Nós temos aqui a Jéssica, que está com o telefone na mão para você dar a sua sugestão, e temos também o mandar mensagem ao vivo, que você manda por meio do nosso aplicativo, que é o aplicativo da Rádio Ceará News, tanto no Android como no iPhone. Pois não, Ana? Eu gostaria de dar um abraço, um alô especial para José Carlos Barradas. Já deu oi, ele. O nosso querido ouvinte do Piauí. Valeu, seu Barradas. Quando é que o senhor vem aqui por Fortaleza, Ceará? Eita, papai, ele demora. Venha logo, amigo. Pega o seu um filho tá com brisa. saudade. Venha, papai. Muito obrigado pela audiência, a todos que acompanham, inclusive o José Carlos Barradas, que está aqui todo dia, cadeira cativa, acompanhando o programa com a gente e participando, é claro, das informações que a gente apresenta aqui no programa. Olha, gente, o plenário do Senado, ele aprovou nessa quarta-feira, dia 10, um acordo entre o município de Sobral, no estado do Ceará, e a Corporação Andina de Fomento para a contratação de um empréstimo de uma cifra, olha só a bagatela, 50 milhões de dólares, money, para as obras de tratamento de água e saneamento básico, Ana. É verdade, Eduardo. E o empréstimo do projeto beneficiará o programa socioambiental do município, que fica na região norte do estado do Ceará. E na ocasião, o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, esclarece que o recurso será destinado para saneamento ambiental, gestão ambiental, mobilidade urbana e infraestrutura social, além do fortalecimento institucional. E quem traz a informação é Larissa Bortoni, da Rádio Senado. Vamos conferir? Vamos acompanhar. Os 50 milhões de dólares deverão ser aplicados no financiamento do Programa de Desenvolvimento Socioambiental do município de Sobral. O dinheiro, que virá da Corporação Andina de Fomento, será usado, como esclareceu o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, em obras de tratamento de água e de saneamento básico na cidade do estado do Ceará. Para tanto, estão previstos gastos nos seguintes componentes: saneamento ambiental, gestão ambiental, mobilidade urbana, infraestrutura social e fortalecimento institucional. Sobral fica na região norte do estado, a 235 quilômetros de Fortaleza. A cidade terá um prazo de 66 meses para começar a pagar o empréstimo.
Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Larissa Bortoni, da Rádio Senado, trazendo informações pra gente sobre um empréstimo super bacana que está chegando em forma de benefícios para o estado do Ceará, o empréstimo do programa socioambiental que beneficia essa região norte do estado do Ceará, né? O senador Dalírio Beber, do PSDB da Santa Catarina, esclarece que esse recurso foi destinado para o saneamento ambiental. É uma verba vultuosa. São 50 milhões de dólares, né? Bem alta. De dólares. Quanto é que tá o dólar? Ixi, 4. Tá caríssimo. Multiplique aí, então. 50 milhões de dólares para investimentos no saneamento básico, infraestrutura e saúde no município de Sobral, ao norte do Ceará, 235 quilômetros. Já que é para o bem, né? E já que é para essa gestão aí ambiental, contemplando aí o meio ambiente, né? A questão de infraestrutura também. Sim. De Sobral, Eduardo, sensacional. Esperamos que realmente seja destinado, né, diretamente aí para essas atividades que estão sendo aí elencadas. Tá aí, Senado com verba aprovada para o município de Sobral. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com mais informações ao vivo na programação da Rádio Ceará News, comigo, Eduardo Calegari e Ana Luzia Brito. A você nas redes sociais, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos já, são 2 minutinhos, espera aí. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 2 da tarde. As eleições estão chegando e o segundo turno será dia 28 de outubro. No dia da eleição, a votação é das 8 horas às 17 horas. Para votar, você precisa ter em mãos um documento oficial com foto e o seu título de eleitor. Caso você tenha biometria, é só levar o e-título no celular. E o uso do celular para por aqui. É proibido usar o aparelho na cabina de votação, principalmente para selfies. E se você precisa consultar o seu local de votação, acesse o portal do TSE e os assistentes virtuais no Twitter, Facebook e Google. Anote as datas, não perca o horário e separe seus documentos. Está na hora da sua voz ser ouvida mais uma vez. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. Rádio Ceará News. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! Sextou! No Sextou, você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta, a partir das 4 da tarde, aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje aqui na Rádio Ceará News com Ceará Notícias. Aí na tela você está acompanhando o nosso Instagram, que é o Instagram da Rádio Ceará News, onde você participa e traz sempre as melhores dicas, informações, sugestões de pauta, inclusive para a gente apresentar aqui no programa. Ana, segundo bloco do programa. Vamos de interior, Eduardo. A produção de suínos no Ceará escoa apenas entre os estados do Nordeste. E deve permanecer impedida de ser comercializada para outras unidades da federação. Após a identificação de foco da peste suína clássica no distrito de Mulungu, próximo à sede de Forquilha, os 109 porcos contaminados devem ser sacrificados. Mas que tristeza. Então, muitos porcos, viu? 109 é leitão demais. Verdade. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o caso não deve interferir nas exportações do Brasil. O comércio produz para outros países, é realizado também aí pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ficam localizados na área livre dessa peste aí, né? A PSC, da qual o Ceará
não faz parte. A doença foi encontrada em uma propriedade familiar de subsistência e de caráter comercial pequeno. Conforme Amorim Sobreira, diretor de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a ADAGRE, o foco encontrado está a 800 quilômetros distante da zona livre da doença no Brasil. A zona livre é uma delimitação de áreas onde, a partir de estudos, foi confirmado que não há vírus circulante. Apesar de não apresentar perigo para humanos, a doença é letal para rebanhos, principalmente para animais mais novos. Amorim ainda explica que o sacrifício vai ser feito nos próximos dias. Precisamos providenciar alguns detalhes, como o local, a máquina para cavar as valas, onde os animais serão enterrados. O diretor da ADAGRE, viu, Eduardo, ainda esclareceu que no Ceará existem aproximadamente 20 grandes produtores 20 grandes produtores com produção a partir de 300 matrizes e com população de suínos em torno de 1,1 milhão de animais. São 53 mil cadastros de criação de suínos. Segundo Paulo Helder, presidente da Associação de Suinocultores do Ceará, a ASSE, fundos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina serão direcionados para ressarcir o produtor da propriedade em que o foco foi encontrado. Marcelo Lopes, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, acrescenta que os procedimentos de biossegurança devem proteger as produções que comercializam os porcos. Abre aspas, tomamos todos os cuidados. O Ministério da Agricultura vem trabalhando forte. Bloquear o transporte de animais de um estado para o outro, inclusive, destaca. O tempo de bloqueio deve ser definido após análise da associação. A reportagem é de Ana Ruth Ramires, aqui no Ceará Notícias, Ana. Isso aí, então a população deve ficar tranquila, porque ela não, essa doença que atinge, essa peste que atinge os suínos, não afeta, né, o humano. Não afeta o humano e também a população comerciária, que comercializa, que mata, que vive da comercialização da carne do suíno, não precisa ficar preocupado, porque, como o especialista falou aqui, fica a 800 quilômetros da área protegida, a área de segurança. Isso. E que o país também não vai cair no ranking de venda de carne suína para nenhum lugar do mundo, porque existem outros produtores também no sul do país. Verdade. E que bom, né? Que existem outros produtores e, Eduardo, esse número é muito grande, né? 109 porcos. 109, mas dada as circunstâncias, é necessário que se seja feita a sacrificação desses animais, infelizmente, por conta principalmente da taxa de qualidade da venda dessas carnes e para que também não possa infectar aí outros animais, outros suínos. Verdade. Né? Acabando logo com o foco dessa praga que está acontecendo aí, Ana. É isso aí. E qualquer dúvida, né, o produtor ele pode recorrer à ADAGRE, não é isso? Isso mesmo. Vamos continuar. Bom, gente, olha, os pacientes que precisam de cirurgia de catarata pelo SUS, Sistema Único de Saúde, têm enfrentado uma grande fila de espera para realizar esse procedimento. Atenção, olha, diante da situação, o Ministério Público Federal tem cobrado dos poderes estadual e municipal solução para esse problema, já que a demora pode levar até a perda da visão da pessoa que está precisando desse transplante, dessa cirurgia. É verdade, viu, Eduardo? Meu papai também, inclusive, vai até realizar o procedimento aí dessa cirurgia de catarata. E os casos de espera, Eduardo, são constantes. O aposentado Francisco Almeida, por exemplo, não é o meu pai, passou, isso, passou pela cirurgia de catarata há uma semana, mas teve que esperar mais de um ano, viu, Eduardo, para o procedimento pelo SUS. Já a permanência de Maria de Lourdes Soares na fila de espera foi de 6 meses, o que acabou prejudicando a rotina diária por limitações na visão. De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina, a cirurgia de catarata foi um dos procedimentos com maior demanda no estado no ano passado, em que 5.569 pessoas realizaram o procedimento. Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que 2.263 pessoas hoje esperam pela cirurgia no Ceará. Por mês, são realizadas em média, olha só, gente, 570 procedimentos aqui no estado do Ceará.
Muita gente e muito procedimento também. Esse número, na verdade, de procedimentos poderia estar aí sendo duplicado, né? Verdade. E triplicado, porque o que se sabe é que são 2.263 pessoas aguardando. O que se sabe, né, Eduardo? Verdade. Pode ser muito mais. O Ministério Público Federal tem acompanhado de perto o andamento da fila pela cirurgia para cobrar respostas do poder público. Em 2015, por exemplo, a demanda pelo procedimento em Fortaleza estava em 6.000 pessoas, viu, Eduardo? Uma ação movida pelo Ministério Público Federal no ano seguinte exigiu solução para o problema. Agora, com a sentença, o município e o estado têm a obrigação de elaborar um cronograma de execução dessas cirurgias de catarata no Ceará. O prazo para a conclusão é de 180 dias. As informações é do portal Tribuna do Ceará e da TV Jangadeiro. Vamos anotar esse prazo, Eduardo, e acompanhar essa notícia. Já está aqui no calendário. Já está no calendário? Ah, sim. E Perfeito. a obra da Guanambi não terminou, que eu passei por lá ontem. Viu? Ficou no congestionamento, engarrafado? Fiquei lá, como é não que foi? terminou não. Olha, 180 dias é o prazo da conclusão aqui desse processo aí do Ministério Público Federal, que está acompanhando a melhoria dessa avenida, desse problema da catarata. E eu coloquei aqui a situação da avenida. Gente, desde agosto que falta 5% das obras? É isso aí. Desde agosto. E eu passei lá ontem. Não foi ninguém que me disse, fui eu que vi. Diga pra mim se eu tô mentindo. Tinha gente lá 7 da noite trabalhando. Por que não termina? Falando em obras e trânsito, a Camila Lima acabou de passar aqui informações. Faz teu nome, Camila! Em tempo real. E o Calegari vai dar aí as informações a respeito do trânsito ruim. Onde é que o trânsito tá ruim, gente? Aqui em Fortaleza. Real time, trânsito péssimo na Avenida Antônio Salles, 11 horas e 48 minutos, entre a Avenida Barão de Studart, Antônio Salles e Barão de Studart, e também a Avenida Desembargador Moreira. Cruzamentos da Antônio Salles com essas avenidas aí tá complicado. Na Santos Dumont, com a João Cordeiro e também com a José Vilar, pode evitar que o negócio tá sério por lá. 4º anel viário na altura da Ceasa, então, gente, a conclusão da obra ali da rotatória que dá acesso à Ceasa, finalzinho da Avenida Mendel Steinbruch, que dá encaminhamento ao litoral, também a Maracanaú, à direita para Maranguape, dependendo de onde você venha, sentido Ceasa, também está congestionada a região do 4º anel viário na altura da Ceasa. A BR-116, próximo ao viaduto da Borges de Melo, foi o presente de fim de ano que deram para os motoristas. Tá complicada a situação por lá, viu? Ali na BR-116, na altura do viaduto da Borges de Melo. Muito obrigada às informações de Camilinha, trazendo pra gente aqui no programa o trânsito em Fortaleza, 11h49. Vou te falar um negócio. Você está acompanhando o programa ao vivo agora? Evite pelos próximos 70 dias, 80 dias, o viaduto da Borges de Melo, aquela região da BR, seja por cima ou por baixo, que o negócio tá feio por lá, viu? Olha, Ana, é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, a gente tá falando de trânsito, dá certinho com esta informação agora. A operação Nossa Senhora Aparecida começa hoje, a operação, e vai até domingo, às 23 horas e 59 minutos de domingo. Gente, por conta desse feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma operação especial que favorece aí a você, motorista, claro, não é só de fiscalização, mas de orientação para você que vai viajar, que vai pro litoral, que vai pro interior, que vai mudar de estado, enfim, vai para outro canto, ter maior tranquilidade nas estradas. Feriado do dia 12 de outubro, esse feriado ocorre numa sexta-feira, estica o final de semana, favorece a realização de viagens e passeios longos, ocasionando, consequentemente, o aumento do fluxo de veículos e passageiros pelas rodovias do estado do Ceará. Isso, Eduardo. E o planejamento da operação levou em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e na característica dos acidentes considerados graves. Diante disso, o reforço no policiamento ostensivo preventivo ocorrerá em locais e horários onde, estatisticamente, há maior incidência destas ocorrências. Tá aí, Polícia Rodoviária Federal fazendo um trabalho de fiscalização maior, serão ações intensificadas, ações de combate às infrações que geram acidentes de maior gravidade, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, ultrapassagens perigosas, o não uso do cinto de segurança, inclusive, gente, o não uso de cinto de segurança pelos passageiros do banco de trás.
Isso. Além de obrigatório, é muito importante, viu? Não pense que na hora de um acidente, o passageiro lá de trás não pode se deslocar para o banco da frente, inclusive matar o motorista que está conduzindo esse veículo. Radares fotográficos, etilômetros serão utilizados para coibir esses comportamentos de risco, claro que aumentam aí o número de acidentes, para aumentar a sensação de segurança e também para coibir o crime. Essas ações serão intensificadas, Ana Luzia. É até importante lembrar, hein, Eduardo, em relação à cadeirinha também das crianças. Tem que ter pega lá no cinto. É viu? obrigatório. Agarrada no cinto. Isso, na frente, atrás, aliás, é atrás, o correto é atrás. Isso. Não é isso? E além do patrulhamento ostensivo, a Polícia Rodoviária Federal, Eduardo, promoverá ações educativas, importantíssimo também, como o cinema rodoviário. É isso aí, cinema rodoviário, buscando conscientizar motoristas e passageiros os seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Durante as abordagens, os motoristas serão orientados quanto à importância de serem prudentes na condução de seus veículos. Tá aí, gente. Vale lembrar que dirigir sob efeito de álcool é crime e pode gerar prisão em flagrante, viu? Ou até 8 anos de prisão em casos de acidente com morte e 5 anos para acidentes graves. A multa também é pesada. Quem se negar a fazer o exame do bafômetro gera uma multa no mesmo valor, com a bagatela de R$ 2.934,70. Aí vai o final de semana todinho, hein, Eduardo? Rapaz, se eu gastasse 2 mil no fim de semana, eu tava quebrado faz tempo. Quase 3 mil reais. Gastou o dinheiro, foi do mês todinho aí, minha amiga. Então vamos lá para uma breve comparação, Eduardo. No ano passado, a operação ocorreu de 11 a 15 de outubro e, durante o período, foram registrados 38 acidentes, onde 37 pessoas ficaram feridas e 5, lamentavelmente, morreram. Certo? As informações são do portal G1, Eduardo. Tá aí, gente. A importância da segurança no trânsito. Você que está planejando uma viagem agora no fim de semana, talvez eu dê uma esticadinha ao litoral, mas é para trabalhar, né? Final de semana vai estar todo mundo de folga no feriado, eu vou estar aí rodando, resolvendo ainda as pendências da campanha eleitoral, mas as pessoas que estão fazendo essas viagens no final de semana, você tem que ter consciência. São famílias inteiras dentro de veículos. Você, amigo, tem pai, tem mãe, tem irmão. Pense também na hora de fazer alguma besteirinha no trânsito, que você vai deixar pessoas que lhe amam também por aqui, tá certo? E no fim das contas, numa situação de menor risco, em que realmente seja um acidente, ou que você provoque ou seja cometido por um acidente, a relação de trauma de um acidente desse é muito grande, muito grave. Fica por uma vida toda, se você tiver sorte, não deixar sequelas. Verdade. Ah, mas eu não cometi nada, só bebi um copo de cerveja. Só pelo fato de você dizer que não quer fazer o teste do bafômetro, você já vai responder judicialmente. Vai responder e vai pagar uma multa. E Eduardo, vai mesmo perder a carteira na hora. E Eduardo, mesmo quem não bebe, tem aquele pezinho de cimento, né? E ultrapassa a velocidade, realmente também não tem justificativa, né? Porque tem que ter mais ainda consciência, né? E andar aí dentro do limite de velocidade que cada estrada indica, aponta. Fiscalização vai ser intensa, a Polícia Rodoviária Federal vai estar educando e também multando, então é melhor que você fique ligado agora nesse feriado prolongado. É isso, Eduardo. Eduardo, eu posso dar um abraço aqui internacional? Pode mandar. Um beijo a Paulo César Rodrigues Júnior, o PC, que está em Montreal, internacional, meu amigo, assistindo. E também aproveitar para dar um alô aí, um abraço para Eugênia Ribeiro, também nossa ouvinte e amiga querida. Além da Tainara Pinheiro, que está em casa agora ouvindo a gente. E o seu José Carlos Barradas novamente. Olá! Olá! Tudo bem? Olá! Bom dia! Tudo bem? Como é que está você? Obrigado, papai, pela audiência, todo mundo que está acompanhando o programa. Vamos lá, seguindo, tá no finalzinho já, viu? No finalzinho. Olha, a Prefeitura de Fortaleza realiza domingo, dia 14, uma programação especial em alusão ao Dia das Crianças. Olha aí, a criançada vai ficar feliz, que vai ser celebrando, que é celebrado amanhã, sexta-feira, dia 12. A criançada poderá aproveitar uma semana inteira com várias atividades nas bibliotecas municipais, nos CUCAS, nos projetos Bom Fortaleza, no Parque Zoológico Municipal Sargento Prata e também no Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.
toda a programação é gratuita e aberta ao público. Isso, a ação é uma realização da Secutifor e a programação contempla, ela contempla inclusive hoje, ela começa hoje na Biblioteca Cristina Poeta, no bairro Altran Nunes, que contará com apresentação de dança, contação de histórias e atividades recreativas. Já a Biblioteca Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará, haverá uma oficina do Smile, não é isso? Smile, e atividades recreativas, além de apresentação de teatro de bonecos, contação de história e apresentação de palhaços, Eduardo. Até domingo, 14, a garotada e os pais poderão se divertir no Parque Zoológico Municipal Sargento Prata, no Horto Florestal, Falconete Fialho, onde poderão visitar os animais e participar de diversas atividades como pintura de rosto, exposição de material biológico, jogos e distribuição de mudas. As atividades vão acontecer de 9 às 11 e das 2 da tarde até as 4. Ele já colocou um fundo musical aqui, infantil, em homenagem às crianças. Somos todos crianças, né? Nossa alma interior, ela tem a criança, né? A gente tem que cuidar dela também. E continuando, viu, a notícia, Eduardo. Amanhã, por exemplo, a programação será diferenciada, contando com atrações musicais, exposição de material biológico, brincadeiras lúdicas, palhaço, gincana e a apresentação especial da banda Integração GMF, além de outras atividades de entretenimento. O gerente de manutenção do parque e biólogo Rafael Martins afirmou que serão montados diversos brinquedos para a criançada, além de apresentação de palhaço e gincana, como já foi dito, Eduardo. Bacana, são esperadas em média 6.000 pessoas por dia para as atividades de recreação, que começa amanhã sexta, sábado e também domingo. Toda a programação, lembrando mais uma vez, é gratuita. O zoológico está localizado em uma área verde ali do bairro Passaré, muito bom de estacionamento, por sinal, aproximadamente 4 hectares, que abriga cerca de 155 animais e 45 espécies, entre mamíferos, répteis e aves. A maioria da fauna brasileira. Ainda em alusão ao Dia das Crianças, viu, Eduardo? A Fundação da Criança e da Família Cidadã e o programa Rede Aquarela realiza nesta quinta 11, na Rede Cuca do Modumbim, Barra do Ceará e Janguruçu, uma sessão de cinema com filmes infantis com a garotada. Além do cinema para as crianças, participarão também de atividades. As crianças vão participar de atividades como pintura de rosto e distribuição de balões em formato de bichinhos. A programação completa está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza. Então fica aí os nossos parabéns a todas as crianças e que nós cuidemos, saibamos isso, que nós saibamos cuidar das nossas crianças, né, Eduardo? Tendo em vista aí que a gente vê muitas notícias ainda de pedofilia, é triste constatar isso, mas vamos falar de coisas boas, né? Que as criançada aí comemore exatamente o dia delas, juntamente com os pais, né, Eduardo? Verdade. Amanhã, Dia das Crianças, aproveite para curtir um pouco mais esse feriado, coincidentemente no mesmo dia da Padroeira do Brasil, que é um feriado nacional, né? Dia das Crianças, dia 12 de outubro, proporcionando um maior tempo aí para integração com os pais. Se você puder, a Prefeitura de Fortaleza está liberando aí diversas programações gratuitas, contato com a natureza, levar a criançada para o zoológico, um programa mais educativo, né? Tentar evitar, não estou fazendo complô aí com os shoppings, não, que vão estar todos abertos. Nós, também com programações para crianças. Apresentamos a programação para as crianças, mas, gente, tirar um menino do ar-condicionado, olha, dos 30 anos, eu tenho 30 anos de idade, eu brincava era na areia, no chão. Eu também. Amarelinha, riscava no chão, com giz, né? Amarelinha. Esses meninos de hoje em dia, tudo adoecendo ligeiro, não produziram anticorpos quando era pequenininho. Aqui, para bater uma doença, o negócio tem que ser grave, porque brincar era na areia. Então, de bila. De bila, né? Beteca, essas soltando coisas. Pipa. Como é o nome daquela brincadeira que você... Jéssica? Ioiô. Aquela brincadeira que você botava lata, pau na lata, mas tinha um outro nome, né? Botava lata... A Jéssica não é dessa época, não. Não. Não, aí esse aí já andava. Tem essa também. Mas botava o pau um pau aqui. Você lembra, gente? Carrinho de corrimão. Aquele pau, pegava o negocinho, botava aqui na lata e ficava correndo pra
Pá, batia, o outro jogava a bola, corria, você não teve infância. Se empolgou, agora se empolgou. Bom, olha, gente, meio-dia em ponto, tá na hora de encerrar o nosso programa, viu? Feliz Dia das Crianças pra todo mundo. Abraço pro... Só uma pausa, o Sandro Correia, o querido amigo aí entrou, viu? E o José Avelino Neto também, jornalista. Um abraço aí pra eles que estão na audiência também. Ele diz que voz linda... Mas eu acredito que seja a minha voz, Eduardo, e não a sua. Eu acho que é a sua. A minha... Né, José Avelino? Um abraço, meu querido. Oi, gente, obrigado pela audiência. Abraço todo mundo que está acompanhando o programa ao vivo. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã não. Opa, folga, até segunda-feira. Amanhã é folga, gente. Feriado. Lembrando. Tá pensando que é só você que vai brincar no Dia das Crianças? Eu também vou. Amanhã estaremos de folga. Na segunda-feira de volta a partir das 11 horas da manhã. Tchau, tchau, Ana. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela audiência. Um abraço. Valeu, todo mundo. Um abraço pra vocês. Bom feriado. Bom final de semana. Juízo. E até segunda-feira aqui na Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.